descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Você já parou para pensar que a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa igreja, tem sobrevivido por mais de 2000 anos? Pois é. E isso não é uma ação humana, meramente humana. É sobrenatural. Ela tem sido conduzida, sustentada, alicerçada por um poder do alto, uma força invisível, uma promessa de Deus para nós, feita pelo próprio Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus. E essa promessa é para todos nós que somos igreja. É para a minha família, para a sua família. É o Espírito Santo de Deus que sustenta a nossa fé. A ação do Espírito Santo na vida da igreja é desde os primeiros séculos, desde a festa de Pentecostes, em que ele desceu sobre os apóstolos de Nossa Senhora. O Espírito Santo sempre moveu a igreja, moveu os profetas, moveu os apóstolos, moveu os santos e move todos nós cristãos, né? São Pedro disse, né, isso não é só para os apóstolos, é para todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus, acreditam na igreja. Então, é para você também, né? Para cada um de nós que se abrir à ação dele, o Espírito Santo age na nossa vida, especialmente você que é pai, você que é catequista, você que tem seus filhos, seus netos, como eu, né? Precisamos pedir esta ação do Espírito Santo que nos conduza com seus dons de sabedoria, ciência, inteligência e tudo mais que nos ajuda a educar os nossos filhos e os nossos educandos. Algum tempo atrás, eu vi uma entrevista de uma criança que vive em um campo de refugiados. Por ser cristã, a sua família perdeu tudo. A casa onde viviam, a escola, muitos amigos daquela criança morreram com a perseguição. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que teríamos valor para viver isso? بيت وكنا متونسين بس يعني هنا ما متونسين بس الحمد لله يعني الله سترنا يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. أيوة ربنا بيحبنا كلنا مو بس أنا كل الناس يحبوهم الله. ما راح أسويهم ولا شيء بس يعني أقول لله يسامحهم. كيف الله؟ ما كيفنا نحن، كيف الله هو اللي يعرف. لا مرات يعني أبكي على البيت مالتنا، أبكي على قراقوش، بس ما أزعل إنه الله يعني سابنا من قراقوش، يعني رحنا من قراقوش. أشكره لأنه سترنا وجابنا لنا حتى إذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا ما راح يسيبنا. إذا مؤمنة وثابتة بينه ما راح يسيبني. Este valor, este conforto, este consolo, esta esperança, esta alegria que aquela criança testemunhou, ela é possível para todos nós, porque vem do Espírito Santo de Deus. As palavras que estou falando com você não vêm de um lugar aleatório, ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo me deu essas palavras para dizer. Miriam Benam. Existem movimentos na Igreja Católica, entre eles a Renovação Carismática, que tem como centro da sua espiritualidade uma experiência sensível com a pessoa do Espírito Santo. É um tomar posse da experiência vivida por Nossa Senhora e os apóstolos em Pentecostes. Essa experiência, ao longo dos séculos na Igreja, foi vivida por vários santos.
entre eles São Felipe Neri. Aos 30 anos, São Felipe Neri era um jovem apaixonado pela evangelização. Ainda não era um sacerdote, liderava o seu grupo de jovens. Uma noite de Pentecostes, caminhando pela Via Ápia, a rua mais antiga do mundo, na altura da catacumba de São Sebastião, ele parou e começou a pedir o Espírito Santo. Eu quero, Senhor, eu quero passar por essa experiência que os apóstolos, que Nossa Senhora passaram no cenáculo. Eu quero também receber o Espírito Santo. Eu quero ter uma experiência sensível de Pentecostes. Então, viu uma bola de fogo diante dele, que entrou pela sua boca, pousou no seu coração. Foi assim que São Felipe Neri recebeu o batismo no Espírito Santo. Felipe ficou tomado por tal amor e calor no seu peito que foi incapaz de suportá-lo, atirou-se no chão. Pondo a mão no peito, ele sentiu no lado do coração um inchaço grande, como que o punho de um homem. Sentiu seu coração encher-se de uma grande alegria, mais forte do que qualquer outra sentida por ele antes. Era o ano de 1544. São Felipe Neri não se conformou que essa experiência de Pentecostes estivesse só para os primeiros cristãos, mas que todos os cristãos tivessem como receber, passar por essa experiência. Esse era o desejo de São Felipe Neri. São Felipe Neri fez a experiência de Pentecostes na sua vida. E que alegria ele poder ter feito isso, experimentar o Espírito Santo. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você. O Espírito Santo que veio em Pentecostes não é só para os santos. Não é só para a gente daquele tempo, do começo do cristianismo. Ele é para a igreja toda, é para mim, é para você, para mim que sou batizado, para você que é batizado e de modo especial para você que é crismado. Essa é a grande graça, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre toda a igreja. Com o Espírito Santo eu sou forte, com o Espírito Santo eu sou forte, eu sou forte. Somos um fruto da evangelização, do batismo do Espírito Santo, do Padre Carlos, que nos apresentou o Espírito Santo. E a gente era bem pequenininha mesmo. Quando a gente começa um grupo com o batismo do Espírito, ou cantando até uma musiquinha do Espírito Santo, já vê que elas se acalmam, se elas estão muito agitadas, elas se acalmam. Como a gente trabalha por idade, a gente pode dividir certinho as dinâmicas, as gincanas. E as crianças hoje têm de 3 a 13 anos, às vezes até 14 anos. Com a gente, vê que gosta, toda quinta-feira tá lá, brigam também com os pais, se falar que não vai, estão lá. E graças a Deus, tudo obra do Espírito Santo. Não é verdade que nós, que trabalhamos com criança, nós evangelizadores de crianças, precisamos de muita criatividade, muita alegria, muita vontade para continuarmos a nossa missão na igreja? Então, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Fazer evangelização com criança, gente, não é apenas usar de dinâmicas, não é apenas usar de métodos, claro, você vai ter que usar de tudo isso. Temos de um cenário assim, de cores vivas assim, de bolas assim, de um cenário completo assim, você vai ter que usar de tudo isso. Mas o mais importante não é o cenário, não são as cores, não são as bolas, não são os dados, não é o banco, não são os lápis. Veja que criatividade maravilhosa, não é? Esses banquinhos todos feitos de lápis coloridos. Dá até gosto, né? Dá vontade de vir aqui para frente e sentar num banquinho desse. Que é criativo a beça. Parabéns para vocês. Você vai usar de tudo isso, mas tudo isso, gente, é nada, é apenas meio. O que é que funciona mesmo? O que funciona, na verdade, é o Espírito Santo, é o calor do Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo, é a oração carismática, onde vai despertar nas nossas crianças o gosto pela palavra de Deus, o gosto pela oração. Eles vão orar como crianças, mas com gosto, porque tem esse gosto dentro deles, despertado pelo poder do Espírito.
E o mundo não vai conseguir, e veja, os estragos desse mundo, até mesmo para destruir a pureza deles, não os vai atingir, porque eles estão imunizados pelo Espírito Santo. Eu repito, gente, o único antídoto para que os nossos meninos e meninas não sejam atingidos por esse estrago que o mundo está projetando sobre eles, é eles estarem imunizados pelo batismo no Espírito Santo. Trabalhamos no Ministério da Criança já há 10 anos no trabalho da evangelização, dentro dos grupinhos de oração, no trabalho do Ministério, coordenando o Ministério da Criança na Diocese de Lorena já há 3 anos. 3 anos. Né? 3 anos, graças a Deus. E temos uma filha de 8 anos, a Maria Eduarda, e nós hoje fomos convidados a falar para vocês um pouquinho sobre o quanto é importante na vida da criança ela experimentar o batismo no Espírito Santo. Para muitos, talvez a criança ainda não é capaz, mas nós queremos nesse ministério dizer o quanto a criança é capaz sim. Ela é capaz de ir a um grupinho de oração, de buscar ali uma experiência nova, de viver aquilo que os seus pais estão vivendo dentro do grupão, junto com os adultos. E ali ela se entrega dentro de uma brincadeira, de uma forma lúdica, nas cores, de tantas formas. Ali ela se encontra, desenvolve nela os talentos. E nós vimos isso bem de perto, né? Verdade. Graças a Deus, nesse tempo nosso caminhando. Como ela se transforma, como ela no caminhar descobre ali os seus dons, os seus talentos. Ela tem um desejo de cantar, dançar, ser criança, mas cheia do Espírito Santo.